Apocalipse, capítulo 11, versículo 14. Vou ter água primeiro. Vai ter que trazer outro já. Obrigado. Ih, pode trazer misturada, que eu sou criança. Não tá dando pra apertar. Aí não dá pra trazer misturada não, esqueci. Esquece. Traz do jeito que tá mesmo, não tem jeito que não. Eu esqueci. Deixa aí do lado de um cardinho, pastor. Esqueci. Todo mundo gripado aí também? Gripado, sinusite, rinite, otorrinolaringologite, tudo misturado. Tá falando estômago, né? Eu fui até levar o Benji na semana no médico, otorrinolaringologista. A empresa doou 4 bebedouros. Quando a gente chegou, já tinha doado para pegar um pai dele. Quando eu pedi a encarregada, ela falou: pô, o bichão aqui, não valeu aqui. Ninguém estava aqui, a senhora que ficou da gente. Era mais aproximadamente lei. 4. Não era para ser. Não era para ser. Quando eu cheguei, estava tarde demais. Vamos lá, gente. Apocalipse, capítulo 11, versículo 14 ao 19. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. O sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve altas vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos, de recompensares os teus servos e profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos quanto grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Somente até aí. Não sei se vocês perceberam, mas na semana passada eu acabei no versículo 14. Eu li o versículo 14 hoje novamente. E é de propósito. Beijo. Deixa eu só organizar as minhas telas aqui. Eu até li errado semana passada essa parte aqui do primeiro ai passou. Depois eu estava ouvindo, eu olhando, gente, por que eu li errado assim, meu Deus? No capítulo 11, versículo 14. Vamos lá. Então depois eu até ouvi na pregação, minha própria pregação eu ouvi, gente, eu li errado. Mas hoje eu li certo, eu vou consertar, né? Mas não é só por isso que eu li o versículo 14 hoje, é porque faz todo sentido ler o versículo 14 para dar continuidade na pregação de hoje, né? Uma continuação. Hoje nós vamos falar sobre a sétima trombeta. E vamos ver os acontecimentos que se sucederão ao tocar da sétima trombeta. Tá? Olhando no versículo 14 ainda, para a gente entrar nesse tema de hoje ainda, a gente vai voltar no versículo 14. O segundo ai passou, o terceiro ai virá em breve. Se vocês lembrarem, lá no capítulo 8, não precisa abrir não, só para vocês ouvirem, vocês vão lembrar aí. No capítulo 8 de Apocalipse, no versículo 13, vai dizer bem assim, ó: enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: ai, ai, ai dos habitantes na terra, por causa do toque das trombetas, que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Então aqui foi proferido os 3 ais de Deus. A águia gritou. Só que a águia aqui, você percebe que ela falou sobre os homens que habitam na terra, sobre os habitantes, na verdade, ó. Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das últimas, né, vamos dizer, 3 trombetas, que seria a quinta, a sexta e a sétima trombeta. As primeiras 4 trombetas, se você lembrar, Deus dá poder aos anjos, né, que estão lá para destruir as coisas da terra. Toca no mar, toca na terra, destrói uma parte, né, um terço disso, um terço daquilo. Não é isso que o texto vai dizer?
Deus deu poder para eles, deu permissão para que eles tocassem nas coisas aqui. E agora, a partir da quinta trombeta, Deus vai dar permissão para que eles toquem nos homens. Não só façam eles sofrer, como matem também, né? E por isso que fala, ai, 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 dos homens que habitam na terra, ou dos que habitam na terra. Porque agora, o toque das 3 últimas trombetas, que são os 3 ais, vão afetar diretamente os habitantes, os homens. Por isso que ele falou, ai, 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 gritou, né? Dos que habitam na terra. Cada um desse ai, como eu falei, representa o toque de uma trombeta, representa um juízo que virá. E será que talvez você lembre, também que nós lembramos, né? A quinta trombeta, quando toca, o que acontece mesmo? Quando toca a quinta trombeta, dá-se poder para o diabo soltar os demônios, que vai representar como gafanhotos, do abismo, não é isso? Eles são soltos, diz que ele tem poder como escorpião, para poder atormentar os homens. Mas são todos os homens que eles vão ter poder para atormentar? Não. Só aqueles que não têm o selo de Deus. Então, mais uma vez, a gente vê a proteção, né, de Deus sobre a igreja dele. Mas esse ai, 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 é para esses homens que não têm Deus. Ai dos habitantes da terra, vocês vão começar a sofrer bastante a partir da quinta trombeta, como se a águia estivesse dizendo isso. E quando é tocada a sexta trombeta, o que acontece mesmo? Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia e mês, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Então você percebe, ó, quinta trombeta, sai os gafanhotos, os demônios lá do inferno, para poder atormentar os homens. Né? Eles teriam poder como escorpião ali para poder atormentar, se fosse um veneno para poder atormentar eles. A sexta trombeta, agora os 4 anjos, né, que estavam preparados para aquela hora, foram soltos e mataram 1/3 da humanidade da terra. Você vê que o Isaías, mais uma vez, esse ai, ai, ai de Deus é voltado estritamente ali para as pessoas que não têm o selo de Deus, tá? Aqui nós acabamos de ver, né, o que acontecerá nos 2 primeiros ai, que a águia avisou. E hoje nós vamos para o último ai, para tocar da 7ª trombeta, tá? A gente precisa também lembrar mais uma vez, gente, Apocalipse você não lê de forma cronológica, você não dá para ler, né, como um livro normal aí que você lê, o capítulo 1 é o início, o capítulo 21 vai ser o final de tudo. Não é exatamente assim. São vários ciclos que vão acontecendo. Através de 7 selos, ali João vai relatar a história que ele ouviu de Jesus, de toda a história, novamente, com alguns detalhes. As 7 trombetas. Ele vai ouvir a história, ele vai relatar a história de toda a destruição também do mundo, todo o juízo, com mais detalhes. Depois vão vir as 7 taças, ou 7 flagelos, que vai ser contada novamente a mesma história, adicionando outros detalhes. Agora, uma coisa que nunca muda, sempre nesses ciclos, é que sempre Jesus vem no final. E aí a gente consegue entender que está se contando a história de uma forma cíclica, são vários ciclos. Porque senão Jesus voltaria várias vezes. Porque no final do sétimo selo, Jesus voltou. No final da 7ª trombeta, Jesus voltou de novo. No final do 7º flagelo, Jesus voltou de novo. Então não faz sentido isso. Quando eu lembro que eu comecei Apocalipse, eu achava que era como se fosse ler um livro normal. É uma história que vai se seguindo até chegar ao final. Não é assim. São ciclos. Se você parar só para ler, não precisa nem estudar muito. Ler Apocalipse, você vai pensar, caramba, mas no capítulo tanto, Deus disse que a terra foi toda destruída. Agora está no capítulo, está dizendo que foi destruída de novo. E depois está dizendo que foi destruída de novo e de novo. Como assim? É de se pensar, caramba, ainda tem alguma coisa para se destruir? Se já foi destruída tudo no outro capítulo, como é que agora está destruindo tudo de novo nesse capítulo, entende? Então é só assim você já começa a perceber, né, a sacada da ideia de caramba, não é assim, desse jeito. São ciclos contados repetidamente, né, adicionando cada vez mais detalhes. Tá? Vou dar um exemplo aqui, é como se fosse os evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são parecidos. Né? Você vai ver a mesma parábola, por exemplo, que vai estar em Mateus, vai estar em Lucas, de repente vai estar em Marcos, né? São ali os 3 sinóticos ali. Vai estar lá, você vai de repente vai ver a mesma parábola nos 3. Só que cada um vai ter um detalhe diferente. Vamos lá, vai ter lá uma situação na Bíblia lá, vai falar sobre 2 cegos. Aí o outro livro fala sobre 1. Então vai aparecer detalhes diferentes, tá? É só para trazer um exemplo para vocês como está escrito Apocalipse. É claro que a literatura de Apocalipse não tem nada a ver com a literatura dos evangelhos que foram escritos. É só para trazer um exemplo para vocês. Mas vamos lá. A 7ª trombeta tocou. O juízo final foi proclamado. As altas vozes declaram que Deus estabelece de fato o seu reino. O que as vozes falam aqui no versículo 15 nos chama a atenção. Vamos ler o versículo 15, para a gente começar a entender o texto hoje.
O sétimo anjo tocou sua trombeta e houve vozes no céu que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para todos sempre. Vamos tentar entender o que essas vozes, essas vozes aqui é a parte B. O que essas vozes falaram? O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para todos sempre. O que isso significa? Será que Deus não reina? O texto está dizendo aqui, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para sempre. Será que ele não reina ainda? Será que Deus não reina ainda? Será que Cristo não reina ainda? Será que só vai reinar a partir de quando acabar tudo? Será? Será? Será que o mundo vive à mercê e Deus não tem controle total do mundo e dos que habitam nele? Será que nós fazemos o que queremos, os homens fazem o que querem e Deus não está nem aí para isso? E Deus não impede nada que aconteça, não controla nada que venha acontecer? Será que Deus não está sabendo de nada? Será que Deus está sendo pego de surpresa com as coisas que os homens têm feito? Será que Ele já não reina? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Muitas pessoas vão dizer como se Deus não reinasse agora, como se Jesus não reinasse agora, que o reinado dele só vai vir no milênio, que o reinado dele só virá na eternidade. Mas não é isso que o texto está querendo dizer. É claro que Deus tem o controle de tudo. Desde o início da história, Deus tem o controle de tudo. Desde o início, Ele nunca perdeu o controle de nada. Ele não só tem o controle, como Ele é o Criador de tudo. Mesmo quando o homem pecou, Deus não perdeu o controle da história, porque Ele sabia que o homem ia pecar. Ele não foi pego de surpresa. Se você achar que Deus foi pego de surpresa, você vai estar dizendo que Deus não é Deus. Se alguém disser isso para você, é a mesma coisa que ele está dizendo: então se Deus foi pego de surpresa, então você tem que perguntar para essa pessoa que fala para você. Então Deus não é onisciente, nenhum dos atributos de Deus. Se Ele não é onisciente, Ele já não é Deus. Se a gente achar que Deus foi pego de surpresa, a gente vai ter que concordar com um pregador coach aí, com alguns, né? Que disse que Adão, ou melhor, Jesus no lugar de Adão pecaria. O Victor Azevedo disse isso. Você pode procurar no YouTube aí que ele falou isso aí. Que ele falou que, não, porque Jesus olhou, né? Se Jesus estivesse lá, Jesus olhou para o Pai e falou: eu entendo Adão, porque se eu estivesse no lugar dele, eu ia pecar também. Se uma pessoa diz uma coisa dessa, ela está querendo dizer que Jesus não é Deus também. Jesus não pecaria, não pecou e não vai pecar, porque Ele é Deus. Deus é perfeito, imutável, não tem sombra de variação, e Jesus é esse Deus, imutável, não tem sombra de variação, não erra. Se Jesus pecasse, Jesus não seria Deus. Com isso que o Victor Azevedo falou, ele está querendo dizer que Jesus não é Deus. Outro que a gente conhece, um bem conhecido, David Leonardo, falou que o ponto fraco de Deus somos nós. Aí eu te pergunto, o Deus Todo-Poderoso e Criador, ser incriável, acima de todos, sempre existiu, sempre vai existir, tem todo o poder, sabe de todas as coisas, ele tem algum ponto fraco? Se ele tiver algum ponto fraco, ele não é Deus. Mas outra coisa é que as pessoas vão falando, sem conhecer aquilo que a Bíblia está dizendo. Esse Deus não é Deus, porque tem um ponto fraco. Esse Deus não é Deus, porque pecaria. Entenderam o que as pessoas estão falando e sem perceber? Eu acho que não estão percebendo. Deus tem misericórdia delas para poder entender qual é o correto. Porque não existe um Deus que tenha ponto fraco, o nosso Deus, que é o Deus verdadeiro. Não existe o Deus que tem ponto fraco, o Deus verdadeiro. Só existe um Deus. E esse Deus verdadeiro não tem ponto fraco. Esse Deus verdadeiro não pecaria, não pecou. Aquele que era, que é e que há de vir. O alfa é o ômega, o princípio é o fim. É o Deus verdadeiro. O nosso Deus não erra, não peca. Tá? Por que eu estou falando isso? Para poder trazer, voltar para essa fala aqui das vozes, mais uma vez no versículo 15. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor, do seu Cristo. E Ele reinará para todo sempre. Vamos lá. Essas vozes disseram, o reino do mundo se tornou do nosso Deus e do seu Cristo. Se a gente só ler isso aí, pode ser que a gente vai entender que, se a gente só ler essa primeira parte, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Se a gente só ler só isso, a gente vai achar que, não, o reino, Deus não tinha o controle de nada ainda. Né? Deus ainda estava, né, ali sem o controle. Porque agora que se tornou dele. Mas o texto continua. Nessa parte do versículo vai dizer, e Ele reinará para todo sempre. A gente precisa lembrar de duas coisas, ou melhor, de duas coisas que eu sempre falo. Uma coisa, a primeira, que eu sempre falo. Nós estamos no tempo, vivendo o tempo do já é, mas ainda não. Vocês são santos? Sim. Mas ainda vocês vão ser santificados mais ainda, quando o seu corpo for transformado. Vocês são justos? Sim.
Porque já temos a esperança, a promessa da justificação de Deus, de Cristo, não é isso? Na cruz do Calvário. Mas seremos justificados ainda. Porque nesse corpo falho, pecamos, nesse corpo falho, né, não chegamos à plena santidade, não é isso? Não chegamos à plena justiça. A Bíblia vai dizer lá em 1 João, capítulo 3, versículo 2, a Bíblia que diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele e o veremos como Ele é. Preste atenção no texto. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Somos filhos de Deus? Somos. Mas o seu corpo já foi transformado? A ponto de ser corpo incorruptível? Não, então nós seremos ainda. Deus já reina, mas aí quando for, vamos dizer, o toque da última trombeta, da sétima trombeta, Deus vai reinar para sempre e não haverá mais nenhuma interrupção na história. Aí será o reinado para sempre. Mas Ele já reina, Ele não perdeu o controle. Ele não deixou de reinar, Ele continua reinando. Então o texto aqui não está querendo dizer que Deus não reina, que Jesus não reina, que o reino só vai acontecer no final de tudo. Ele já reina, mas na sua totalidade, sem interrupção na história, sem que precise vir um Salvador, porque o Salvador já veio. Não vai acontecer, mas assim, na eternidade. Né? Então o reinado dele vai ser para sempre, eterno. Já está sendo, só que aí a gente vai estar junto com ele pela eternidade e será para sempre para a gente também. Né? Nós já estamos vivendo o reino de Deus aqui nessa terra, nesse tempo presente. Estamos vivendo isso aqui e eu vou provar para você também. Né? Mas antes de provar para você, eu preciso só ler mais um texto. Em Salmos 145:13 vai dizer assim: ó, o teu reino é reino eterno, o teu domínio estabelece a todas as gerações. Deus reina, Jesus é Deus em todas as gerações. Se dissermos que o reino de Deus e de Cristo só começa na eternidade, então estamos indo contra o que a própria Bíblia diz. Deus é eterno e Ele reina eternamente. Desde quando eu e você não existia, desde quando Adão e Eva não existiam, desde quando os anjos não existiam, porque Deus existia antes de tudo. Entende isso aí? O próprio Davi, quando vai falando, tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que eu não posso alcançar. Ele fala sobre a onisciência, sobre a onipresença de Deus. Se subir ao céu, tu vai estar. Se descer no mais profundo abismo, tu vai estar. Se não for mais longe da alvorada, tu vai estar também. Antes que uma palavra saia da minha boca, tu já sabes. Quem explica isso? Aí Davi vai lá e logo depois ele fala: tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que eu não posso alcançar. Ele sabe que Deus é assim, mas ele não consegue entender tudo isso, não tem como entender. Quem é que pode entender Deus na sua totalidade? Ninguém. Ninguém. Não é ninguém, nenhum homem, ninguém terreno, a não ser Cristo, né? Que vai falar, assim como o Pai conhece o Filho conhece o Pai, e vai falar do Espírito Santo, que está no Pai, que está no Filho. O Espírito Santo que prescruta, penetra todas as coisas, está em Deus e conhece Deus, e é o Espírito Santo que revela Deus para nós. Esse pouquinho que a gente conhece, é o Espírito Santo que revela para nós. É Ele que revela para nós, porque Ele conhece, Ele é o Pai, o Espírito Santo é Deus. Vamos lembrar, para poder a gente falar sobre alguns textos aqui, para poder trazer luz para a nossa mente. Você não precisa abrir não, tá? Alguns textos para trazer luz na nossa mente, para ver o que fala sobre o reino, né? Já que de repente alguém vai dizer que Deus não reina agora, não reinou, o reino de Jesus só vai acontecer no milênio. Vamos lá. A gente vai ver essa palavra começando. João Batista falando bem assim. Naqueles dias, perdão, João Batista não, o evangelista, Mateus vai estar falando. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Aí a gente vai dizer, João Batista dizia: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Jesus também, no capítulo 4 de Mateus, no versículo 17, logo depois da sua tentação ali, o que ele diz? Daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. E aí, em Mateus, no capítulo 12, versículo 28, Jesus continua falando do reino de Deus, não como uma coisa futura, mas como uma realidade já na época de Jesus. Em Mateus 12, 28 diz assim: mas se pelo Espírito de Deus que eu expulso o demônio, então chegou o reino de Deus a vocês. Preste atenção, o reino de Deus e o reino de Jesus vai se concretizar na eternidade, sem interrupções na história, ok? Todo mundo entendeu isso? Porque se não fosse assim, por que Jesus ia falar aqui em Mateus 12, 28? Mas se pelo Espírito de Deus que eu expulso o demônio, então chegou a vocês o reino de Deus. O reino de Deus chegou. E é interessante que quando pergunta a Jesus: mas quando esse reino de Deus chegar, como é que vai ser? Vai estar aqui, vai ter ali? Ele não vai ser de forma palpável. Não vamos dizer o reino de Deus está aqui ou está ali. Ele vai dizer: o reino de Deus cresce entre vocês e dentro de vocês, no meio de vocês. O simples manifestar das obras de Deus através de Jesus já era o reino de Deus se manifestando. Você está vendo aqui? Está expulsando o demônio, o reino de Deus se manifestando. Está curando alguém, o reino de Deus se manifestando.
Alguém se converte, reino de Deus se manifestando. Acontece, enfim, qualquer milagre, reino de Deus se manifestando. A palavra está sendo pregada, reino de Deus está se manifestando. O evangelho agora sai de Jerusalém, vai para todos os lugares. Reino de Deus se manifestando. Não sei se você já parou para pensar, eu estava estudando e eu não sabia disso, fui estudando umas 2 semanas atrás, vi isso. Que até a morte e a ressurreição de Jesus, até ali o cumprimento, né, da vida de Jesus ali, o evangelho, a palavra não saía dali para outros lugares. Quem queria aprender sobre a palavra de Deus tinha que vir para Jerusalém para aprender. Após Jesus vir e morrer, tá? E agora ele começa a enviar os discípulos para começar a ir nas regiões circunvizinhas. E logo depois a gente vê a comissão, né, maior ainda, começando em Atos dos Apóstolos. Ó, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Mas depois que vocês forem revestidos de poder, estou contextualizando, né, vocês vão sair e vão pregar o evangelho do reino, que reino? Do reino de Deus, aonde vocês forem. Aonde vocês forem, vocês vão estar proclamando o reino de Deus. E vai haver cura, vai haver libertação, vai haver muitas coisas acontecendo. E o reino de Deus está crescendo, está avançando. E o reino de Deus vai crescendo dentro de nós e no meio de nós. E continua crescendo até hoje. Até o dia que será para sempre, a canção que a gente canta aí. Até o dia que será para sempre. Até o dia que será eternamente. Por isso que aí, mais uma vez eu volto ao versículo 15, a parte B, olha o que diz as vozes. Parte B do versículo 15. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para todo sempre. Esse será o dia para sempre. Principalmente para nós, que vai acabar todo o sofrimento, né? Ele reinado para sempre. Ou seja, mais uma vez, Jesus deixou claro que ele reina. Ele nunca perdeu o reinado dele. Ele continua reinando. Deus continua reinando. E ele só vai se estabelecer, né, plenamente, na sua plenitude, pela eternidade, quando chegar o momento correto. Ok? Então todo mundo entendeu que Deus reina, Jesus reina. Ele não vai esperar na eternidade para reinar. Ele já reina. O reino de Deus se move entre nós. Tá? E Jesus reina morando em nós através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Por isso que o reino de Deus cresce no meio de vós através dos milagres, das coisas que vão acontecendo, e dentro de vós através do Espírito Santo. Ok? Eu até costumo dizer, isso não é uma frase bíblica, só para deixar claro isso, para ninguém falar que eu estou falando que isso está na Bíblia. Eu até costumo dizer que se eu e você somos reino de Deus, aonde que é o trono dele? É no nosso coração. Né? Que seja um trono, né, que o meu e o seu coração seja trono mesmo de Deus através do Espírito Santo morando em você. Que seja mesmo. Que outras pessoas não assentem no trono do seu coração, mas que só Deus se assente no trono do seu coração. Se ele é o rei, ele vai controlar o reinado. Na monarquia é o rei que manda em tudo. E se você, né, vamos dizer, uma monarquia ambulante, é um reinado ambulante, o seu rei mora dentro de você. E é ele que controla a sua vida, ou pelo menos deveria ser assim. Ele deveria controlar as nossas vidas. Versículo 16 e 17, para a gente prosseguir, diz assim: os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Glórias ao nome de Jesus por isso. Está aqui os 24 anciões, né? Eles são mencionados novamente aqui no texto, sentados no trono, mas eles se prostram diante de Deus para reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer o dia tão aguardado. Lembra o que significa os 24 anciões? Vai falar sobre 12 mais 12. 12 patriarcas do passado, 12 apóstolos do presente. 12 patriarcas representando a antiga aliança, 12 apóstolos representando a nova aliança. A igreja da antiga aliança, a igreja da nova aliança se prostra diante de Deus e reconhece a majestade, a grandeza do Senhor. Se prostram e adoram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus poderoso, que és e que era, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Glórias ao nome de Jesus, aleluia. Glórias ao nome do Senhor. E é interessante que no versículo 17, não sei se vocês perceberam, eu vou ler um texto aqui, eu quero, não leio, eu quero que vocês completem para mim. Só escutem, olhem para mim, eu vou ler aqui, eu quero que vocês completem. Versículo 17 diz assim: ó, graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, porque és que eras. Lê o texto para ver se está dizendo que há de vir. Está falando que há de vir? É porque aqui ele já veio. Aqui é o final de tudo. Quando fala que era, que é e que há de vir, é quando ele ainda não veio. E aqui os anciões estão se prostrando para reconhecer, nesse tempo aqui Deus já veio. Por isso que eras,
que és e que eras, mas que já veio. Ele não podia falar que há de vir, porque ele já veio. No tocar da sétima trombeta é o juízo final para aqueles que não creem, para aqueles que não têm o selo, e é a salvação eterna para aqueles que creem. Por isso que o texto vai dizer assim: graças te damos, Senhor Deus poderoso, que és e que eras, mas ele já está reinando, porque assumiste agora, se assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Aqui mostra que o tocar da sétima trombeta, como no sétimo selo, como no sétimo flagelo, vai relatar a vinda do Senhor. Vai relatar o juízo e a justiça. Glórias ao nome do Senhor por causa disso. Até eu mesmo lendo esse texto, né? Aí eu, que eras? Não, que és e que eras, o que eu há de vir, gente? Cadê aqui? Eu não estou achando. Mas aí, quando você lê em outros lugares, vai dizer que era, que é, que há de vir. Deixa eu ver se eu acho, só para poder a gente ler. Deixa eu ver se é 4 ou 8. Deixa eu ver se é Apocalipse 4 ou 8. Deixa eu ver se é isso. 4 ou 8. Que é parecido. Eu acho que eu não tenho, eu acho que é esse aqui. É isso mesmo, ó. Apocalipse 4, 8 diz assim: cada um deles tinham 6 asas, né? E era cheio de olhos, de dia e de noite, santo, santo, eu estou adiantando, tá? Deixa eu ver se vai ver. Santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Ou seja, aqui Deus não tinha vindo ainda. Se fosse essa fala, vamos dizer, na primeira trombeta, seria que era, que é, que há de vir. Na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e na sexta. Mas na sétima não, na sétima ele já veio. Os anciões ali já estão, né? Os 24 anciões estão já dizendo que ele já veio, por isso que estão proclamando, e eles confirmam isso através, né, do final aqui do versículo 17, o que eles falam, que eles vão falar, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Glórias ao nome do Senhor por isso, né? Voltando para agora Apocalipse 11, versículo 18, vamos ver o que diz. As nações se iraram, chegou a tua ira, chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensar os seus servos, os profetas e os teus santos, e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Olha só a comparação aqui. Enquanto os santos, enquanto as vozes ali do céu estão dando graças a Deus, os ímpios estão enfurecidos, as nações estão iradas. Mas foi porque Deus não avisou? Deus avisou. Foi porque Deus não enviou o profeta? Deus enviou o profeta. Foi porque Deus não enviou pessoas para poder pregar a palavra? Não, não foi. Deus enviou. Estão iradas porque agora aconteceu o que tanto eles falavam que não iria acontecer. Aconteceu o julgamento final e agora os povos que não têm o selo de Deus, que não têm a marca de Deus, estão irados, estão enfurecidos. Em Apocalipse 11, 2, os ímpios perseguem a igreja. A gente já leu isso. Em Apocalipse 11, 5, eles estão se alegrando por matar os membros da igreja. Mas em Apocalipse 11, 18, os ímpios estão furiosos, porque a igreja está na glória. Os ímpios não ouviram as testemunhas, pelo contrário, mataram as testemunhas. Não foi isso que a gente já leu? Não escutaram a voz de advertência, nem abandonaram os pecados. Por isso, quando chegar o juízo, então eles vão lamentar e lamentar. Enquanto a igreja estiver adorando, eles vão estar lamentando, sofrendo, chorando. Mas foi escolha de quem não quis viver perto de Deus. Não quer viver longe de Deus. Aí sabe o que Deus vai falar? Tá bom, você não quer viver perto de mim? Viva longe de mim a eternidade, então. Se a pessoa não se arrepender, Deus vai dar para a pessoa exatamente aquilo que ela quer. Eu não quero viver perto de Deus, eu quero viver longe. Então tá bom, Deus vai falar, não vou te obrigar. Viva longe de mim a eternidade. Lá em Romanos a gente vai ver o quê? Deus entrega os homens às suas paixões. Querem viver nas trevas? Então vivam nas trevas. Estou mostrando o caminho da verdade, o caminho da luz vocês não querem. Infelizmente, é isso que vai acontecer. Mas enquanto isso não acontece, você é um agente de Deus aqui na terra. Você é um proclamador do reino de Deus. Né? Antigamente eu lembro, meu pastor sempre falava, quando a gente se tem uma embaixada do Brasil lá na China, naquele território ali é Brasil. Se tem na Holanda, aquele território da embaixada ali é Brasil. E ele falava, nós somos embaixadores do reino de Deus. É onde você pisar, você tem que proclamar que é reino de Deus. Não estou proclamando só de declarar. Porque se você só falar, não vai acontecer nada. Mas você tem que pregar o evangelho. O semeador, quando vai semear, não manda semear procurar a terra boa, manda semear. Né? A semente é a palavra de Deus. Nem sempre você vai encontrar a terra boa.
mas em algum momento você vai encontrar terra boa. Então aonde você for, enquanto Jesus não volta, seja esse semeador, seja esse proclamador do reino de Deus. Porque se nasceu uma semente ali, o reino de Deus está se movendo ali, está crescendo ali. E daquela uma semente pode nascer uma árvore, não é isso? Olhando para a plantação, e dessa árvore pode nascer mais frutos, que vai gerar sementes, que vai plantar mais coisas. E o reino de Deus vai se estabelecendo ali e cada vez mais. Seja um agente de Deus por onde você passar. Proclame o reino de Deus, pregando a palavra, dando testemunho, adorando a Deus, mostrando quem é esse Deus que te salvou, esse Deus poderoso. Que maravilha, 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 maravilha. Glória a Deus por isso, glória ao Senhor. Aleluia. Versículo 19. Então foi aberto o santuário de Deus no céu. E ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, e um terremoto, um grande temporal de granizo. E a gente vai perceber o santuário de Deus se abrindo ali no céu. E o santuário de Deus ali mostrando o símbolo da profunda comunhão de Deus com os gemidos. Não há nada encoberto, o santuário está aberto para os salvos. Não há nada escondido, o santuário está aberto para os salvos. A arca é o lugar de encontro com Deus. Olhando lá para o Antigo Testamento, olhando para a arca da aliança, da representação ali da presença de Deus. E agora é o lugar da habitação ali dos irmãos. A arca da aliança é o símbolo da misericórdia de Deus. E também é o símbolo da íntima e perfeita comunhão entre Deus e o seu povo. A gente sabe que é um símbolo. A gente sabe que hoje em dia a gente tem a presença de Deus 24 horas por dia. Mas a presença de Deus em nós 24 horas por dia mostra Deus habitando em nós, mostrando qual é a íntima comunhão. A íntima comunhão, a gente olhando para a Arca da Aliança do passado e olhando para o Espírito Santo morando em nós hoje, a íntima comunhão não era o homem, o sacerdote, ir uma vez por ano entrar lá para a presença de Deus. A íntima comunhão não é o homem indo a Deus. A íntima comunhão é Deus vindo morar dentro do homem através do Espírito Santo. Até porque o homem nunca conseguiria chegar até esse ponto. A Deus não tem como, impossível ele ir. Mas Deus é que vem trazer essa íntima comunhão perdida lá no Éden. Essa íntima comunhão que Adão e Eva tinham com Deus. Foi perdida lá no Éden. E Deus vem restaurando essa comunhão novamente, através do Espírito Santo. Mas vivemos o tempo do Jael, mas ainda não. Então, nem sempre conseguimos ouvir a voz de Deus, não é isso? Por causa do nosso corpo falho. Mas ouvimos por várias e por muitas vezes, não é isso? Mas essa comunhão total só vai acontecer na eternidade, quando o nosso corpo, que é falho, que é imperfeito, se revestir de toda perfeição. O nosso corpo for transformado por Deus. E aí o texto vai dizer que seremos transformados e o veremos como Ele é. Nem o amor de Deus a gente consegue ver como é. Nem em Deus nós conseguimos ver como Ele é. Porque o nosso corpo falho, pecador, corruptível, não consegue ver a Deus sem que morra. Até mesmo, né? Moisés, quando pede para ver a Deus, para ver a glória de Deus, Deus fala que ele não poderia ver, porque ele morreria. Se esconde atrás da rocha, ele só vê a bondade de Deus passando. E só em que ver a bondade de Deus ali, ele já desce do monte com o rosto brilhando.